Well, blessed people, coming to you now. Bem, povo abençoado, vindo até vocês agora. 38, 8 p.m., 38 minutes past 8 East African time. E 8 The Lord Almighty minutos has da spoken with me noite, today o about the Senhor mission of the Lord Todo-Poderoso falou in the comigo a DRC respeito Congo, da in missão do Kinshasa. Senhor em DRC Congo, Kinshasa. The Lord has Agora, shown me that o meeting, Senhor me mostrou aquela and it reunião would be very, very, very e massive. será muito, muito massiva. The visitation will be very, very A massive in that meeting. visitação será muito, the muito DRC massiva Congo. naquela reunião And I see no so DRC many cripples Congo. that will get up and walk, E eu blind vejo see, muitos deaf aleijados hear, levantando e mute andando, speak, cegos lame e walk, enxergando, paralytics mudos walk, falando, conditions, paralíticos even some andando, man, todas as a man who condições, was até lunatic mesmo like um this, homem que era healed. lunático assim, So many curado. conditions are going to be healed very, very Tantas powerfully. condições serão curadas muito You will see a moment when poderosamente. a cripple really Um gets up and walk. It momento looks like a crippled quando guy uma or something, aleijada from the levanta soil. e anda do chão. But was totally on the soil and Mas then ela gets up. estava So it's going to be a totalmente very no chão e important se time, levanta. Então será um tempo muito wearing kind of importante. not brownish, light Ele está brownish, vestindo como but with a que stripe uma kind of roupa dress. marrom So it claro will be a com very, very big listras. visitation. The Lord has shown me Então that the é anointing vestido. upon his servants he has Então increased. será uma poderosa He has visitação increased sobre os seus tremendously, servos. Na unção que ele astronomically, the anointing aumentou upon his servants. tremendamente, So it's going to be a big astronomicamente sobre meeting. os The seus moment I servos. enter Então there is going será to uma be very, reunião very muito massive. grande. O momento quando eu entrar lá será muito, Massive muito massivo. visitation. Uma And then the Lord said, visitação look at the massiva. power of the Lord Então here. o Senhor And he disse, touched veja o people poder there. do Senhor So aqui. Ele tremendous, tocou as tremendous. pessoas lá. Então tremendo, So it's tremendo. going to be a Então será big moment for um DRC grande, Congo. grande And I momento was standing para there o and make the DRC glorious Congo. announcement E eu on the glorious fiquei coming de of the pé lá e Messiah. fiz o glorioso anúncio da gloriosa vinda do And Messias. also, E before that, também, we will antes have disso, the serious word conference before the nós healing service. We will teremos have uma séria conferência da a palavra antes do powerful word serviço de conference, cura e the uma announcement. poderosa That is really the palavra, announcement. uma The conferência glorious da palavra, announcement o of the glorious anúncio coming of the glorioso da gloriosa Messiah. vinda do Messias. And then after that, the massive, Então, depois massive healing disso, service he showed me today. massivo It will serviço be de very, cura ele very me big, mostrou hoje, unbelievably será so. muito, muito grande, Probably one of inacreditavelmente the grande. biggest, I Provavelmente mean, in the um missions dos abroad, except for maiores Kenya, das where the missões take no place. exterior, Now, exceto Fiji was Quênia, very os que massive, estão acontecendo. Eu sei que and o Cameroon Fiji was foi very muito massivo, massive, Camarões foi and we muito know that, massivo, e Netherlands nós was sabemos que, powerful, very massive. Holanda foi Now, how much poderoso, muito more massivo. DRC Então, Congo? quanto mais And the Lord is DRC saying he has Congo, increased the e o Senhor anointing. está dizendo que ele aumentou a unção. But the announcement we are making, Então, o you anúncio are que nós aware, estamos is the fazendo, announcement of the coming of the vocês Messiah, sabem que é o anúncio da vinda do the rapture Messias, of the o church. arrebatamento da igreja, And you see very e clearly vocês veem muito claramente the Lord saying the o rapture of the Senhor church is the dizendo que day now when he depois comes to restore da igreja, everything that esse was será o lost in the dia quando garden. ele virá para restaurar tudo que But foi when man perdido fell no to sin jardim, and drifted quando o homem away from the caiu no Lord, jardim e ele se afastou do but you see, Senhor. before the Mas fall, você vê que antes the da Lord queda, gave the o rules, Senhor the deu as law regras, of everlasting life in Genesis o 2, pa- as 16, regras 17. para a vida So in the eterna garden, you em have three Gênesis phases of the 2, life of 16, man. 17. Então, no You have the jardim, innocence haviam phase, três when they fases are living, do death has homem: not come. a fase da inocência, They're quando o homem observing this vivia e law a of morte não Genesis tinha 2, vindo. Eles 16 and observavam 17. esta lei de Gênesis Make 2, sure you 16, record this very well, 17. Matthew. Tenha certeza Margaret, de make sure you talk registrar to Matthew isso to record this very muito. well, because Recordem, of what I'm about to registrem summarize isso, here for him, o que eu for the vou listeners. resumir agora para os So Genesis ouvintes. chapter 2, Então, 16 to Gênesis 17, when capítulo that 2, was under 16, observance, 17, when quando mankind obeyed that, o then you homem see obedecia there was no esta death. lei, That is the não havia innocence phase. morte. Esta That era is a now fase da what the inocência. innocence of Christ came Agora to é quando a restore. inocência de Because man Cristo have the breath veio, of God, the life porque of o God. homem No tinha o other fôlego blood de or Deus, a life vida de Deus. can purchase him at the Nenhuma, fall. nenhuma outra So vida this is very poderia serious. comprá-lo agora de volta depois da queda. Então, And isso é muito sério. you see there is the fallen Então, phase, vocês veem Genesis que 3. tem a queda, And then the a fase restoration da phase queda, where we Gênesis are 3. until to the being Então, fulfilled. a fase da restauração, onde When nós the Messiah estamos, has come até and que died, se cumpra quando o fulfilling Messias Genesis veio e 3:15. morreu, cumprindo Gênesis But in 3:15. Genesis Que 3, em Gênesis 24, 3, so when 24, man fell, então quando o homem then the door caiu, closed. então a porta Hope fechou, closed.
A esperança foi fechada. É por isso que Gênesis 3, 24, a porta é fechada. Então, Gênesis 5, 24 é o arrebatamento de Enoque. Então, o Senhor diz, é possível, é possível. Então, o livro do Gênesis 28, do 10 ao 12, a escada de Jacó, a esperança. O Senhor está dando um vislumbre. Ele está mostrando para o homem que ele veja a esperança, que há esperança, há um caminho de fuga através de Jacó, que o Messias viria através de Jacó. É por isso que você vê agora, quando ele veio, há uma nova criação, 2 Coríntios 5, 17, e em 1 Tessalonicenses 4, 16, a promessa do arrebatamento agora. O arrebatamento. Esta promessa também está em 1 Coríntios 15, do 50 ao 57, João 14, de 1 a 13. Então você vê que a morte é derrotada. A morte, onde está a morte? O teu ferrão. Onde está a morte? A tua força. Então a morte é derrotada. 1 Coríntios 50, do 15, do 50 a 57. Então, você vê agora, João 14, de 1 a 3, ele mostra o destino do homem. A visão de 29 de janeiro do ano de 2023, à 1h20 da tarde, ele agora está me mostrando que, veja, diga para eles que este é o destino dele. Quando você lê 2 Pedro 3, ele diz, o lar dos justos, o lar da justiça, nesta visão da Nova Jerusalém, o lugar aonde a justiça habita. Então, esse é o tempo quando o Senhor criou uma ordem cósmica. O Senhor criou uma nova ordem cósmica, uma nova ordem celestial, um novo céu. Então, naquele lugar, o Senhor vai enxugar todas as lágrimas dos olhos na Nova Jerusalém, no novo céu. É por isso que você vê no livro do Apocalipse, capítulo 7, versículo 17, ele diz o seguinte. Apocalipse 7, 17, ele diz o seguinte. Aleluia. Ele diz, pois o Cordeiro que está no centro do trono os apacentará, será o seu pastor e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Então tem o enxugar das lágrimas naquele destino. E é um lugar onde a morte já não existirá. A morte não existirá. Isso é maravilhoso, povo abençoado. O destino que eu estou anunciando para todos até agora é tão maravilhoso que o Senhor preparou um lugar para vocês onde nunca mais haverá morte. As lágrimas serão enxugadas de todos os olhos. Isso não é tão maravilhoso, povo abençoado? Isso é uma coisa boa. Essas são boas novas que eu estou falando. Somente um louco pode ouvir isso e voltar de volta para o mundo. Mas até mesmo o louco será liberto. Porque esta é uma coisa muito boa. Eu estou anunciando o destino, onde não haverá mais morte. Naquele destino não haverá mais morte. Ele diz, Isaías 25, 8. Ele diz que ele enxugará a morte para sempre. 1 Coríntios 15. Ele enxugará a morte. E o Senhor soberano enxugará de todos os olhos as lágrimas de todos os olhos. E ele tirará a desgraça do seu povo de toda a terra. O Senhor falou, Isaías 25, 8. Ele enxugará os olhos de toda lágrima. Isso é uma boa coisa que eu estou anunciando para as nações,
que nunca mais haverá lágrimas, choro como nesta terra. E lembre-se, se você ler Romanos capítulo 8, ele diz o seguinte, que há glorificação. Romanos capítulo 8. A glorificação, se você olhar os versículos 29 e 30, ele promete que vocês serão a imagem do seu filho, mas antes disso ele promete, no versículo 21 até o 23, que toda a criação será libertada da escravidão, da decadência, e será trazido para a liberdade, para a glória dos filhos de Deus. Então ele diz, nós sabemos que toda a criação, até agora, está gemendo em dores de parto, até agora. Novamente, porque nós sabemos que toda a criação está gemendo juntamente com dores de parto até agora, até este tempo presente. 23. E não somente a criação, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, nós que temos estes primeiros frutos do Espírito, gememos em nós mesmos, esperando ansiosamente a adoção, a redenção do nosso corpo. Esta é a glorificação. Então ele está dizendo, o dia quando a igreja será glorificada, quando eles não apenas serão revelados como os filhos de Deus, mas daquele ponto em diante, ele, essencialmente, ele vai desenrolar um processo para redimir a própria criação. Então, a própria criação será liberta da escravidão, da morte e da corrupção. Então, ele vai se mover rapidamente. Somente rapidamente, em 7 anos, tudo começa a acontecer depois que o arrebatamento acontecer. Serão 7 anos de restauração. Então, o perecível será convertido naquele dia para o glorioso e imperecível, onde eles serão os redimidos, se alegrarão na eterna presença do Senhor. Isso é muito poderoso. Os redimidos se alegrarão na eterna presença do Senhor. É isso que eu tenho anunciado para vocês, e é isso que eu estou anunciando agora, e eu vou anunciar para o DRC Congo e para Bruxelas, então para a Alemanha e para Bordeaux, na França e na Itália, novamente. Que os redimidos se alegrarão na eterna presença do Deus Todo-Poderoso. E é por isso que você vê muito claramente no livro do Apocalipse, capítulo 14, versículos do 1 ao 5. No versículo 4, ele diz, estes são aqueles que não se contaminaram com mulheres, pois eles permaneceram virgens. Eles seguiram o Cordeiro onde quer que vá. Eles foram comprados dentre os homens, ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Isso é poderoso. Eles andaram com o Cordeiro e eles cantam um cântico, então nos alegraremos eternamente. Se você for até ao livro do Apocalipse, capítulo 5, do 7 ao 14, eles cantam um cântico novo, o cântico do Cordeiro, se alegrando. Então é muito poderoso. O que nós temos anunciado para vocês é muito poderoso. Nós estamos anunciando para vocês o dia quando a morte é derrotada e haverá alegria eterna na presença do Senhor, e não haverá mais mar. Não haverá mais o mar quando finalmente chegar o fim. O mar já não existirá na nova criação, no novo céu, na nova terra, Nova Jerusalém. Não haverá mais mar, porque a iniquidade vem do mar, o diabo veio do mar, o anticristo vem do mar. Mas o rio da vida estará lá ainda para sempre. Então nós sabemos muito bem
que quando ele diz que já não haverá mar, ele está se referindo à fonte da iniquidade, que já não haverá mais lá. A fonte da iniquidade, já não haverá mar, ele diz. Em Daniel capítulo 7:3, ele diz o seguinte, Daniel 7:3, ele diz, Daniel, eu vejo 4 bestas que saíram do mar. Então ele diz, já não haverá mais. Daniel 7:3. E 4 animais saíram do mar. Então é isso que ele diz, que já não haverá mais. Mas o rio da vida estará lá no céu. A água viva está lá. Então a fonte da besta, a origem da besta, a origem do caos, da rebelião e da revolta, já não estará nunca mais lá. Porque a Nova Jerusalém é totalmente separada do pecado, livre do pecado. Então os redimidos nunca mais serão abusados pelas nações. De forma nenhuma. E naquele lugar nós estamos anunciando o arrebatamento da igreja e levando vocês para a glória. O próprio Deus habitará com os santos naquele lugar. Ele habitará com eles lá na Nova Jerusalém, novo céu, nova terra, Nova Jerusalém. O próprio Deus habitará com vocês lá. Isto não é maravilhoso? Porque Gênesis 3:24, a porta foi trancada. O caminho foi fechado. Agora o Senhor vai abrir aquela porta finalmente. Finalmente a porta vai abrir. Aleluia. A porta agora vai abrir. Muito sério. Muito, muito poderoso, povo abençoado. O que o Senhor está dizendo aqui? Ele está dizendo que todos precisam se preparar para esta maravilhoso convite que o Senhor está fazendo através das nações. Porque ele está dizendo que vocês estarão com o Senhor para sempre. Colossenses 3:1-4. E nós estaremos com ele lá em cima. Apocalipse 21:6. Ao 8, vocês herdarão o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém. Então o Senhor me mostrou tremenda unção vindo na massiva visitação em DRC Congo. Mas ele está dizendo, isto é para o propósito de fazer o glorioso anúncio de que o rei está vindo, o Messias está vindo, prepare-se, sejam santos, sejam nascidos de novo. O dia e a hora não são conhecidos, será repentino, instantâneo. Vai acontecer sem nenhum aviso, nenhuma notificação. O aviso está sendo dado agora. Tanto os crentes mortos e os vivos que são santos serão levados para cima para encontrar Jesus no ar, acima da terra. Os corpos deles serão glorificados no processo. E, entretanto, eles ainda haverão pessoas que serão deixados para trás aqui. Haverá pessoas deixadas para trás. Em todo este evento, neste monumental evento, que é feito pelo próprio Deus, biblicamente, na Bíblia, porque Cristo vai tomar a igreja para Ele mesmo, para dentro da casa do Pai, João 14:1-3. E ele fará isso com poder, com tanto poder, lá em cima da terra, bem aqui acima. Ele não vai tocar na terra, ele não descerá aqui, ele vai tomar os mortos primeiro, então ele arrebatará os vivos, então ele os tomará para ele mesmo, ele os reunirá para ele. 1 Tessalonicenses 2:1. Ele os tomará para ele mesmo. Muito sério, povo abençoado. Todos precisam se preparar para isto. 2 Tessalonicenses 2, ele diz, a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele,
Então esse é o dia quando ele vai reunir todos com ele. O próprio Cristo, com o seu poder, transforma os seus corpos corruptíveis. É isso que eu vi, glorificação, e eles são todos glorificados e levados para cima. E isso acontece, esta glorificação é instantânea. É o momento instantâneo, ele acontece ao soar da última trombeta. A última trombeta vai reunir a igreja para comparecer diante do Senhor. Muito sério. Ele está dizendo para aqueles que estão preparados, que ouvem esta voz, se arrependeram e estão santos, haverá o dia da maior alegria, o maior dia de alegria, felicitação, júbilo e celebração para os santos. Os santos serão tão felizes naquele dia, celebrando que finalmente eles se uniram a Cristo, finalmente se uniram ao seu Criador. Muito sério, povo abençoado. Unidos com o seu Rei, com Jesus, que morreu por eles, morreu por nós. Filipenses 2,16, ele diz o seguinte: então eu poderei me gloriar no dia de Cristo, que eu não corri em vão, não trabalhei em vão, com grande alegria. Este é o dia quando você vai olhar para trás e dizer: eu estou feliz que eu fiz isso, estou feliz que fui fiel, estou feliz que preguei o evangelho, estou feliz que eu permaneci no curso, estou feliz que eu rejeitei a apostasia, que eu rejeitei o mundo. Entretanto, há pessoas que falaram em entrar. Então, este dia que eu estou anunciando é totalmente diferente do dia quando o Messias vem ao Monte das Oliveiras. Eu já fui a Jerusalém, já anunciei a partir de lá, anunciei para aquela cidade. É totalmente diferente do dia quando o Messias vem a Jerusalém. Este é o arrebatamento da igreja, onde o dia e a hora não são conhecidos. Ele está chamando vocês para estarem em vigilância, para que vocês possam esperar pelo Rei, vigilante, aguardando. Falando para as pessoas esperarem, estarem em vigilância, isso é sério, para que todos possam esperar pelo Messias. Porque quando isso acontecer, será totalmente irreversível. Ninguém vai poder reverter isto. É um evento secreto. Instantaneamente vai acontecer em um momento, em um abrir e fechar de olhos. E aqueles que ficarem para trás, eles não são cristãos. Quer dizer, se você ler o livro de João 3,18, são aqueles que não creram. Eles não creram em Jesus. Mas se você ler Mateus 7, 21 a 23, você descobre que até mesmo dentro da igreja, 50% em Mateus 25, dentro da igreja, metade da igreja será deixada para trás. Eles serão deixados para trás para experimentar a tribulação. Muito sério. E a grande tribulação. O terror e as dificuldades. Terremotos, derramamento de sangue em toda a terra. Então, arrependimento é chave. Muito sério. Vai ser um tempo difícil. A santidade e a prontidão não podem ser separados. Aquele dia vai ter consequências eternas, literalmente consequências eternas. Então é muito importante que agora o mundo inteiro acorde para isso. Vocês agora estão sendo consumidos pela inteligência artificial, novas formas de fazer coisas, mas há um evento muito importante prestes a acontecer, a vinda do Messias. E sim, se você olhar para o mundo hoje, a igreja está presa na apostasia, a igreja que ficar para trás está presa na apostasia. A igreja que você vê que o Senhor lamenta sobre eles, Hebreus 6, do 1 ao 8. Ele lamenta por eles.
Você vê? É como uma maldição de Deus. A maldição de Deus está sobre eles, porque eles produziram espinhos e abrolhos e são lançados no lago de fogo. Isso é muito sério. Então o Senhor está dizendo que há pessoas que vão ficar na terra, cuidado. Há pessoas que não vão entrar. Isso é muito assustador se você ouvir isso. Você deve tremer diante disso. João 3,18, ele diz o seguinte. Ele diz: todo aquele que nele crê não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado, porque não creram no nome do Filho unigênito de Deus. O nome de Deus, de Jesus, é vida eterna. É isso que ele está dizendo lá. Se você ficar, estes vão ficar. Aqueles que não creram no nome de Jesus. E esses são impostores. Aqueles que creem na Bíblia, eles dizem que creem, mas eles se apartaram da fé. Ele diz, eles também ficarão. A Bíblia adverte a respeito dos que vão ficar. Aqueles que ficarão são as pessoas que eles achavam que ainda tinha tempo. Eles achavam que ainda tinha tempo. Hoje não é o dia da salvação, vou esperar um pouco. Eu sou muito jovem. Quando eu chegar nos 50, eu vou querer nascer de novo. Mas a Bíblia diz, como você sabe a respeito de amanhã? Você não sabe. Estas são pessoas que ouviram o Evangelho, ouviram o anúncio, sabiam que eles precisavam, para entrar no céu, precisavam receber Jesus. Eles sabiam que para entrar no céu precisavam ser santos. Eles sabiam que precisavam ter um relacionamento com Jesus para desfrutar da proteção e da eternidade com Jesus, os benefícios que vêm de Jesus. Eles sabiam muito bem que eles tinham que ter um relacionamento com Jesus, mas eles escolheram dizer, não, ainda há tempo. Não, isso é para quando eu ficar velho, eu ainda sou muito jovem. Entretanto, eles esqueceram de uma coisa, você nunca sabe. Você nunca sabe, pela morte ou pelo arrebatamento. A qualquer momento o arrebatamento pode acontecer, mas mesmo antes do arrebatamento acontecer, a própria morte, a morte acontece todos os dias. E nós vemos pessoas jovens morrendo, aqueles que são de meia idade, velhos de idade, todos morrem em todas as idades. Então, por que você agora iria adiar a sua decisão de receber Jesus quando você diz, eu sou jovem, vou esperar quando eu for velho. Mas você não sabe amanhã, sua vida é como um vapor. Você vê pessoas doentes e saudáveis morrendo. Então nós vemos jovens morrendo, os velhos, os de meia idade, todos morrendo. Estas são as pessoas que ainda há tempo. Este anúncio tem acontecido desde que os nossos pais viviam e agora morreram. Não. Vai acontecer a cada dia, porque a cada dia nós estamos mais perto. Você pode dizer agora, essa voz está na terra agora, quer você goste ou não. O arrebatamento agora está mais próximo, a nuvem desceu, a chuva do Monte Carmelo, lepra sendo curada, os aleijados, cegos, surdos, as estrelas de nêutrons, terremotos 8.8, você vê muito claramente que o Messias está vindo. Você não pode dizer, não, esta coisa está sendo anunciado e vai demorar. Não, de forma nenhuma. Cada dia que passa, você está mais perto, te leva mais perto daquele dia. Então, você não pode estar como garantido, não mesmo. E este anúncio é totalmente diferente da segunda vinda, porque a segunda vinda, ele retorna para o Monte das Oliveiras, Zacarias capítulo 14, e Jesus vem para salvar Israel de Bosra. Isaías 63. Jesus derrota o anticristo. No Armagedon. E Jesus, ele acorrenta Satanás por 1000 anos. E o Senhor Jesus reina por 1000 anos. Ele constrói o templo milenar. O seu trono estabelece o trono de Davi na terra. É totalmente diferente disso agora. Isso é para a igreja subir.
As pessoas estão muito ocupadas hoje e esquecem que a qualquer momento o Messias pode vir, a qualquer momento ele pode vir. E o que você vai fazer se ele vier repentinamente e você não está pronto? Você precisa do Espírito Santo para te fortalecer, para te ajudar, para te fortalecer contra o mal. Então, este é o anúncio que nós vamos fazer em BRC Congo, e o Senhor me mostrou que a unção vai ser muito massiva, muito massiva, extremamente poderoso. E o Senhor está usando isto para ter certeza que a humanidade se prepara. Esta era da rebelião, eles precisam entender que somente o Senhor Jeová deve ser adorado. É por isso que Ele está fazendo todas essas coisas. Somente Ele é capaz de fazer todas estas coisas. Ninguém pode fazer isso. O Senhor está chamando esta geração, usando estas maravilhas, e a unção agora está mais elevada para que eles possam adorar a Jeová, e somente Ele, somente Deus. Ele é o único Deus incriado. O Deus incriado que é o Criador. Ele é incriado e é o Criador. O Deus que trouxe Jacó para fora do Egito, para fora da escravidão egípcia, para poder ir e adorar somente a Ele. Este é o Deus que você adora. Você viu como ele se revelou a Jacó, e nesta era, quando ele traz de volta do Antigo Testamento para esta era, ele nos trouxe para que vocês possam adorar somente a Ele e nenhum outro Deus. Ele se revelou a vocês em Kisumu, Capcatet, Queritio, Central Park, para que vocês pudessem vê-lo na sua nuvem, a nuvem do Antigo Testamento, meu Senhor, para que vocês possam adorar, meu Deus, para dizer, este é o Deus que você adora. É isso que nós estamos fazendo nesta geração. É o que nós estamos fazendo para esta geração, mostrando Jeová e dizendo, adore somente Ele. Não os templos hindus e as mesquitas muçulmanas e Nova Era. Não há nenhum outro Deus, em outras palavras, que pode trazer a nuvem de Deus pedindo para Ele vir. Essencialmente, estamos deixando claro para vocês que há somente um Criador e não há outro Deus. E o Senhor advertiu para vocês que quando ele se mostrou na sua nuvem para Israel, e Israel tentou adorar a ele outros ídolos, ele os destruiu totalmente. Então não tentem fazer isso, vocês nesta geração, não façam isso. Ele exige fidelidade, ele exige lealdade, e de que não há nenhum outro Deus exceto Jeová. E você vê a mesma coisa acontecendo no Novo Testamento, que agora o Senhor Todo-Poderoso neste tempo nos tirou da escravidão do pecado para irmos adorar somente a Ele. Ele se revelou a vocês, enviou seus profetas a vocês, eles o chamaram e Ele veio na sua nuvem, depois de libertar vocês da escravidão do pecado, da forma como Ele libertou Israel da escravidão egípcia. Então Ele se revelou a eles e disse, agora vocês adorem somente a mim. E Ele fez a mesma coisa nesta era também. Ele criou todas as coisas. Somente Ele é digno de adoração. Somente Ele é digno de adoração. Você não pode adorar outro. Ele disse, Ele se revelou a vocês para que vocês possam adorar somente a Ele. E, entretanto, Ele também é um Deus zeloso, ciumento. Ele exige uma fidelidade incomparável, uma vida cristã separada somente para Ele. Ele exige que você examine o seu coração para descobrir se você realmente vai se adequar ao padrão da adoração. O padrão determinado para a adoração. Você tem que ver as áreas que você precisa de melhora para que você possa entrar. Sente-se, examine-se a si mesmo para ver estas áreas que você precisa melhorar. Isso é sério, povo abençoado. Entretanto, Ele é um Deus
zeloso e ciumento, ele mostra ira. Ele destruiu Israel e os puxou para longe. E nessa era, Israel também é culpado de adoração a ídolos nessa era também. E ele disse, se você adorar a ídolos, você é amaldiçoado até a terceira e quarta geração. Ele abençoa o seu povo eternamente para sempre. Mas se você adorar a ídolos, ele, como Êxodo 25, a maldição pela idolatria. Ele é amaldiçoado até a terceira e quarta geração. E, entretanto, nesta geração, eles estão adorando dinheiro, adorando pecado sexual, adorando outros deuses, outros ídolos, hindus, muçulmanos, são amaldiçoados até a terceira e quarta geração. Então, o Senhor está exigindo corações sérios, enquanto você os adoram como cristãos, lealdade, devoção, obedientes a eles, compromissados com eles, corações humildes, Isaías 66, que eu li no outro dia, corações quebrantados e humildes, purificados, corações contritos. Aqueles que amam servir o Senhor, que amam a igreja, que estão debaixo do pastoreio, que têm compaixão pelas pessoas, que estão sensíveis aos necessitados, separados com uma fé que não oscila. O Deus Todo-Poderoso diz que o Messias está vindo. Este é o tempo para fazer conserto. Ele está prometendo o Espírito Santo para te ajudar. Ele prometeu para vocês arrebatamento e glorificação. Prometeu levá-los para casa. Ele prometeu que haverá o juízo do trono branco. Então, a segunda vinda, a nova Jerusalém, o reino milenar, estado eterno, um trono eterno com ele. Como você pode escolher ainda retroceder e ir para o lago de fogo? O Messias está vindo. Aqueles que querem receber o Senhor, repitam, digam, querido Senhor Jesus, Senhor, eu me arrependo hoje, me aparto de todo pecado. E eu te peço, meu Senhor Jesus, para perdoar de todos os meus pecados e me preparar para a gloriosa vinda do Messias. Senhor, mantenha-me vigilante, pronto, alerta e preparado. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Obrigado.